Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós temos mais um episódio com nossos convidados, a professora Menga e o professor Daniel. Então vamos recapitular uma parte do episódio anterior e dar sequência então a esse encontro com nossos convidados. Um bom encontro para vocês. Esse livro do Newton é excelente, excelente. Era para dizer esse sonho que a gente tem, que vocês que estão sempre usufruindo da vida em laboratório, se vocês poderiam talvez passar para a gente. Não sei, é impossível, né? Tem mesmo uma distância muito grande entre o que vocês fazem, as evidências que vocês têm na mão, assim, misturando uma coisa com outra e tal, e as coisas que a gente faz misturando na cabeça das crianças. Não tem alguma coisa que eu sempre fico esperando que vai ter um insight, uma coisa assim, que de repente, o que acontece no laboratório? Porque as pessoas, os estudantes veem o que está acontecendo, é isso? Eu não vou abrir mão dessa minha provocação tão cedo, viu? Porque vocês dispõem, né? Vocês dispõem desses recursos maravilhosos, das evidências, e nós não. Então a gente fica para trás. O que é isso? Como é que é? Que tipo de evidência pode contar para vocês? Quando vocês querem saber que o aluno aprendeu, e vocês não podem ver que ele misturou uma coisa com a outra, ele ferveu, explodiu, saiu fumaça, não sei, então, não. Como é que é? Sabe que a senhora começou a sua fala falando até de uma mistura de enxofre com não sei o que, o Chico depois responde pra gente o que rola. Nessa mistura, inclusive. Não, eu queria saber se não existe, se existe alguma coisa que acontece nessa junção das coisas e que passa entre o professor e o estudante. Eu vejo que tem, professora Menga. E sabe o que, na verdade? Eu vejo que é a componente afetivo-emotiva. É esse, talvez, o grande ponto, que é o que talvez acabe destoando da aula, por vezes ali tradicional, na sala de aula. Seja o laboratório, tem a componente ali surpresa, de estar num ambiente diferente, manipulando itens, equipamentos, produtos que são diferentes, né? Seja lá na biologia, produzindo uma exicata, por exemplo, ou na química, fazendo um experimento com alguma reação que tenha mudança de coloração, que sempre chama atenção, liberação de algum gás, enfim, né, um odor diferente. Essa componente que está presente não só no trabalho laboratorial, né? Acabei trazendo o trabalho laboratorial porque também passou pela sua fala, mas o ambiente, inclusive, externo à escola. Quando eu faço, por exemplo, uma visita a uma estação de tratamento de água e esgoto com a minha turma, ou quando eu levo para conhecer um pouco do bioma próximo da escola, né? Quais são as espécies que estão ali próximas? Não é? Aqui, por exemplo, em Uberaba, nós estamos imersos no cerrado, ou que sobrou, melhor dizendo, do cerrado, graças ao avanço da monocultura de cana-de-açúcar, também da produção pecuária. Então, o que aconteceu? Como é que essa paisagem foi se modificando? Como é que isso impacta em âmbito de relações ecológicas? Quer dizer, o próprio ambiente em que nós estamos é um laboratório vivo, né? Um laboratório vivo. Sem dúvida. Então, vocês até nisso estão beneficiados, porque tudo se... Você vai falando, e eu vou pensando, claro que o professor de geografia ou o professor de história, só de sair e ver uma casa do estilo gótico, uma igreja imitando o gótico, o outro imitando o rococó, o barroco mineiro, maravilha, pronto, já começa a puxar o Tiradentes, puxar a escravidão, mas aí a gente precisa crescer um pouco mais para saber como é que o aluno entra nessa, porque no laboratório, até fisicamente, vocês estão juntos, né, próximos, e na sala de aula, não. Agora está melhorando um pouco a história de não sentar enfileiradinho, de fazer roda, mas eu não sei se a gente já conseguiu. Eu acho que escapa disso também a educação física. Eu tenho grande admiração pelo pessoal de educação física, porque são os que ficam mais próximos dos estudantes, que gostam até de se abrir com o professor, contando problemas de saúde ou até de família, às vezes, e tal. Por quê? Porque mexe, é próximo.
toca, não tem, e eu posso que nós, bom, não sei, agora, será que não teria uma maneira de laboratorizar, digamos, algumas coisas, por exemplo, está aqui me passando pela cabeça, mas não dá nem tempo de pensar, mas eu prometo que eu vou até pensar, Daniel, você vai me ajudar. Em letras, por exemplo, ou em outras coisas que acontecem nas ciências conosco, aprendendo a ler, a escrever e aprendendo pois, o que mais? Matemática aí fica por sua conta, Daniel, pensar no que, porque a matemática é um imenso desafio, né? Imenso. Porque se você não fizer com que ele entenda lá no começo aquelas coisas básicas, o resto da formação fica comprometida. O resto. E não pode. Aí não sei se a gente não poderia aí jogar com a cabeça, não? Com o ouvido, com o tato, não sei, envolver mais o estudante de uma maneira como vocês envolvem. No laboratório está tudo lá, né? Eu me lembro de um professor que eu assisti essa aula lá no Instituto de Educação da Universidade de Londres, o tutor, que é o professor da universidade, que acompanha, e tinha também eles chamam de mentor, lembra uma palavra, mentor, o professor da escola que recebe o estagiário, né? Então, estavam os dois assistindo e tal, e o mentor dizia para uns 20 estudantes da área de ciências, que vinham juntos, vinham da matemática, da física, da química, e queriam ser professores, em um ano. Eles trazem o diploma de bacharel e depois passam um ano, sendo que são 10 meses, porque tem 2 meses de férias, né? 8 dos quais passam na escola. Aí os professores mais velhos que eu entrevistei insistem em dizer isso não forma um profissional. A escola é muito boa, muito simpática e tudo, mas não forma. A universidade é imprescindível o trabalho da universidade para a formação teórica. Primeiro, não é só, a escola também tem formação teórica. Agora, a universidade tem muito pouca formação prática, a não ser nessas áreas laboratoriais e na educação física também. Então, fica capenga, né? Fica desequilibrada a formação teórica e a prática. Ambas são imprescindíveis. Moral, para mim, tem que articular escola e pergunta? Tem que botar as duas juntas. É isso, Francisco, que você está dizendo? Tem algumas linhas que dizem, vai falar isso, que tem que ter as duas juntas, né? A praxis, que é a teoria e prática, ao mesmo tempo que não existe essa separação, que criou-se essa disseminação, né? Que ficou bem para... Muitos levam isso na sua experiência acadêmica, como professor, depois na atuação, e que a gente que está na pós-graduação tem a oportunidade de revisitar isso. Não sei, vai passando o tempo e aí, às vezes algumas coisas vão melhorando nas graduações, mas como eu já estou na pós, eu consegui revisitar isso na pós e cuidar isso. Quando eu for propor uma atividade de formação de professores, eu não posso estar dizendo aqui a prática, aqui a teoria, eu tenho que estar a coisa mesclada acontecendo ao mesmo tempo. E quando vem uma coisa para a universidade, por exemplo, uma disciplina a mais, com mais tempo e tal, em geral a universidade aproveita esse tempo a mais para as suas disciplinas na universidade. E não para o tempo na escola, que é muito reduzido, e o coitado do professor da escola, ele não tem 40 horas, como o professor da universidade das boas, né? Das públicas, sobretudo, e das boas particulares também. Pagos por 40 horas para fazer tudo. Lá, não, são pagos por hora, não tem hora para atender o estagiário, e como é que faz? Fica um faz de conta, né? O estágio faz de conta. Minha pesquisa mais ultimamente tem se centrado muito no estágio, por causa disso, que ele representa, e o professor da universidade, nós jogamos nas costas do estágio toda a responsabilidade da prática. Não, meus senhores, não quero roubar o nosso tempo, né, Daniel? Mas já quero insinuar essa coisa que eu acho que é um dos lados mais frágeis, menos bem tratados da formação de professores. Desculpe, Daniel, interrompi você. Mas a articulação, né, Francisco? A articulação escola e universidade está dificilíssima. A ponte. Não tem trânsito. Está lá a ponte construída, tem que ter. Cadê o trânsito? Cadê?
tinha que ser intenso, de cá para lá, de lá para cá, sempre se ajudando, né? Planejando juntos, trabalhando juntos. Não, a universidade planeja e vai testar na escola. Testar o material, testar o método, mas não vem junto a ideia, cadê? Então, como é que ensina o aluno a fazer pesquisa se começa por aí? Daniel, desculpe. Imagina, fique à vontade. Eu estou de má vontade demais. Eu estou, porque você sabe, eu tenho experiência e tal, eu sou falante e tudo, mas quero muito aprender com vocês. Quero muito, olha aí. Bom, sabe que quando você falava, professora Menga, eu até anotava, né? Como transformar, por exemplo, laboratorizar língua portuguesa. Fiquei pensando, os nossos estudantes, eles, né, são aí geração Z, né? Todo mundo está com celular, aquela coisa toda, não é? Poderíamos, por exemplo, uma possibilidade, não sei, tô aqui, fiquei pensando. Gostei. Por que não, por exemplo, pedir a eles a produção de podcasts? Porque para produzir um podcast seria ali o produto final, né? Mas por que não, por exemplo, pedir ali, eles vão ter que roteirizar o que vão falar, vão ter que treinar a entonação de fala, vão ter que fazer um bordão, talvez, para abrir o podcast, um para encerrar. Eles fazendo, quer dizer, o estudante com seu celular, vamos deixar mais barato, para não exigir recursos que eles não têm, mas pelo menos uma vez um estagiário meu, eu inovei um pouco quando estava trabalhando eu resolvi assumir a disciplina de supervisão de estágio e fazer com que eles contassem o que eles viam nas escolas. Aí esse rapaz eu gostei muito. Professora, era uma turma muito grande, o professor realmente deixava a gente trabalhar e tal, mas de composição diferente. Então, tinha uma boa parte, vamos dizer, um quarto, ou talvez até um terço da turma, que já estavam repetindo pela segunda ou pela terceira vez, com o mesmo professor, o mesmo material, o mesmo livro, o mesmo desenho, a mesma... Quando, disse ele, para mim, ele até me espantou, mas na mesma hora ele me converteu, foi conversão imediata, graças a Deus. Eu estava longe de pensar nisso. Quando eles têm, disse esse rapaz, cadê o nome dele? Cadê? Vou lembrar. Eles têm na mão deles, todos eles ou quase todos, um instrumento que os levaria para onde a gente quisesse. O professor podia dizer, agora vocês peguem o celular e vão ver não sei o quê, vão trazer aqui não sei o quê, do não sei o quê, você pega isso, você pega aquilo, dentro de regras. Como é que a gente... Não, porque naquela escola, naquele tempo, faz já uns 3 ou 4 anos, era proibido entrar com o celular na sala de aula, deixava na entrada. O porteiro recolhia tudo e depois devolvia na saída. A gente tem medo de usar? Tem medo, vocês têm medo, né? Uma besteira, porque vocês são craques nisso, agora tem que saber fazer, usar, laboratório, é isso mesmo, Daniel? É isso mesmo. E entre si também fazer, não sei, jogos em que uns falam, um traz como é que o avô fala, o outro traz como é que a tia fala, como é que a madrinha fala, como é que o bebezinho começou a falar, como é que vê, como é que é, o professor de português vai dizer, ai, quanta coisa que tem, né? Agora não tem que dar conta, desculpe, estou invadindo, dar conta de poder dizer, não estudou isso, que está no programa, avaliação, ai, mas não faz mal, passa, vai, coitadinho, não tem pai, é sua mãe, está subnutrido e tal, não, vamos assumir essa responsabilidade e cobrar, né, pessoal? Cobrar, o governo tem a obrigação do Estado oferecer educação, né? Então não tem como. E mandar para fora, chega no ensino médio e ainda é reprovado? Não pode. É excluído de dentro para fora? Não. Ele tem que passar os 3 anos aprendendo lá no ensino médio. Tudo que aquele meu estudante de Belém acabou aprendendo porque sofreu. Apanhou, mas aprendeu. E saiu sabendo. O que eu estou fazendo aqui? Não estou preparando para ir para a universidade. Eles não vão para a universidade, mas eles vão ter um ensino médio decente. Eu poderia só fazer um complemento ao que você acabou de falar? Por favor. É só para não perder a ideia também. Porque muito interessante, não é? Quando a senhora falava, né? O professor que precisa organizar realmente o uso do celular, o uso dos recursos de informação. Essa talvez seja bem a pegada. O professor hoje, mais do que em qualquer outro momento histórico, e aí que entra a figura central dele também,
ele é mais um curador de conteúdos do que propriamente alguém que vai transmitir conteúdo, né? Como se o conteúdo pudesse ser transmitido como é um vírus, por exemplo, né? Bancário, Paulo Freire, educação bancária. Mas é mais do que qualquer profissional, ele é um curador de conteúdos. Então, existem N possibilidades para se trabalhar, por exemplo, uma produção textual que seja, ou trabalhar alguma habilidade científica, não é? E essas atividades, elas vão levar em conta são habilidades realmente inerentes a esse processo. Desde formular um problema, selecionar informações, coletar e analisar dados, argumentar verbalmente por escrito. Não é? Não é? E aí eu fiquei pensando também em um princípio, se eu não me engano é o Donald Shon, que traz, que é o princípio da simetria invertida. Eu uso esse princípio sem saber que tinha esse nome, que eu acabei lendo em um escrito dele há algum tempo atrás. Fala para os colegas agora. Então, que é justamente inserir o professor em formação inicial em práticas que ele futuramente possa usar em sala de aula. Eu só faço isso, na verdade. Mas eu só descobri que era simetria invertida algo como uns 3 anos atrás, aproximadamente, quando eu li um texto do Shon sobre essa temática. Então, talvez a nossa... Pensando agora na formação de professores para a iniciação científica que leve em conta essas habilidades realmente de sistematização, reflexão, coleta e análise de dados, que isso a gente não faz só nas ciências da natureza, nós acabamos fazendo também nos diferentes campos, não é? A matemática enquanto uma linguagem, e ela é uma linguagem, estamos em contato com ela o tempo todo. Por mais que, e isso é interessante também, né? Por mais que o estudante fale, nossa, eu não sei calcular a área de um quadrado. Puxa, mas ele sabe qual que é aquela área, quanto que tem que comprar de piso, quanto que tem aquela dada medida. Nós estamos em contato, aquela ideia das práticas sociais que a LDB traz, né? Que eu colocava lá no começo, inclusive. Então, talvez, quando a gente pensa na iniciação científica na educação básica, realmente, já descendo um pouco mais a própria profundidade aí da discussão, a gente tem que pensar na formação de professores também. Como é que a gente está pensando na formação desses professores? Será que a nossa formação ela ainda é extremamente teórica, bacharelesca? Como é que está acontecendo isso? Para que esse professor tenha condições também de trabalhar práticas diferenciadas na educação básica, que mobilizem essas habilidades de refletir, compreender, coletar dados, analisar dados, construir relatórios, se comunicar, que é algo tão importante hoje, especialmente que, por vezes, por mais que estejamos imersos em tecnologias de informação e comunicação, acho que a comunicação ainda encontra milhões de entraves. Né? Como é que fica isso? Não é? Isso. E a monografia, deixa eu só dar uma pitada aqui, poderia ser um instrumento muito útil para essa iniciação à pesquisa. Eu acho que é desperdiçado. A monografia acaba sendo uma mera repetição de autores e tal, às vezes ajuda um pouco a aprender a escrever um pouco, mas pode ser muito mais, pode ser um primeiro passo em direção à pesquisa mesmo. Pensar no problema, o que é um problema? Um problema de pesquisa, não é um problema de vida. De onde viemos, para onde vamos? Isso não vai ser nunca pesquisável. Mas o que é Bom, você não vai formar um pesquisador com monografia, mas pode avançar muito mais no trabalho com literatura, com a proposição de um problema, que é difícil. Quando você chega no mestrado e doutorado, às vezes, tem dificuldade para estabelecer o problema. O problema, eu lembro da minha querida amiga Marli André, que se foi, infelizmente, ela tinha verdadeira cisma com a dificuldade que os estudantes têm de estabelecimento do problema. Mas o que é o seu problema? Vamos lá. Qual é o seu... aquilo, mas não saía um problema. Pera, você não tem que resolver, a pesquisa não tem que resolver o problema, mas tem que analisar, tem que esclarecer, tem que aprofundar, tem que trazer informação, é isso. Resolver, pode ser um dia, pode ser, mas não é isso, tem que resolver. Não, você tem que mostrar que você conhece, que você sabe, que você aprofunda aquela coisa que contribuiu para que avançar na direção, sei lá, de uma solução, vem outros virão, né?
A segunda coisa que gostaria, um dia eu posso até falar com vocês sobre isso, que é uma pesquisa feita há muito tempo. Eu estava mal começando aqui na PUC do Rio, onde eu estou até hoje, como emérita, né? E a minha querida amiga, colega, excelente pesquisadora, Vera Candu, que entende muito, muito de pedagogia, didática, ela é uma didática, essa coisa toda. Hoje ela lida muito, muito com o multiculturalismo, virou um pouco para esse lado. Mas ela estava, na época, muito preocupada com a licenciatura. Até hoje nós continuamos com problemas na licenciatura, que é o curso de formação de professores por excelência, né? Então, havia umas experiências, ela quis estudar uma ou outra experiência, tinha uma em física, tinha uma em estudos sociais, que chamava naquele tempo, a disciplina, e outra era em ensino de português. Então, avançamos. Eu fiquei no grupinho da física, justamente, que bom. Era física da UFRJ, estudando como é que é, aprendendo muita coisa. Mas uma das coisas principais que está no relatório, que tem 300 páginas, nunca foi publicado, infelizmente, embora haja muitos artigos a respeito, tá? Novos rumos da licenciatura. Tem até uma publicação da bibliografia trabalhada, quando estávamos no meio da pesquisa ainda, publicamos, o INEP publicou. Mas não é um relatório final, não é. Então, o que a gente tinha, conclusões que eu vou destacar só duas, porque não dá para trazer tudo, mas essa, por favor, eu quero pelo menos trazer até vocês. Uma delas é uma triste verdade, que até hoje se perdura, eu já discuti com o Daniel. Era uma licenciatura em física que a gente estudava, e a gente um pouco extrapolou para outras, do lado de lá, como a gente diz. De cá estão as ciências humanas, de lá estão as ciências exatas e da natureza e tal, que tem as evidências, os laboratórios, esses recursos, mas não tem os recursos da docência, por assim dizer. Eu não gosto de falar pedagogia, nem didática, não gosto. Eu não fiz normal e não fiz pedagogia, eu fiz filosofia, lá na USP. Depois fiz doutorado em sociologia, lá na França. Então, esse relatório, essa pesquisa nos ensinou que, enquanto vocês, do lado de lá, os professores do ensino das matérias exatas e da saúde, não assumirem para si, para valer, a formação de professores, nós não vamos conseguir sair bem desse problema. Porque acaba que, não são só vocês, eu acho que também, como eu já mencionei rapidamente um pouco antes, um professor de inglês, um professor de história, ou de antropologia, que seja, de ciências humanas, pode também cair nesse alçapão e ficar preso no conteúdo que dá mais valor, valorização, prestígio, status, profissão. Não quero enveredar para a profissão, porque depois eu tenho que falar 3 horas seguidas. Se começar, eu não vou parar nunca. Então, não pode. Então, o que dá a profissão, o que dá o matiz, vai matizar direitinho, sou físico. E, de fato, isso é verdade. O que você é? Professor de português. O que você é? Professor de inglês. Professor de geografia. Mas quando você pergunta para uma professora da educação básica o que você é, eu sou professor. Só. Eu sou professor. O que é o geral, né? Essa coisa. Então, como é que a gente sai dessa, pessoal? Enquanto a gente... Então, fica essa separação, o que é mais valorizado. Então, ser professor de inglês, ser professor de sociologia, eu sou professor de educação física. Muito fácil. Então, eles já trazem o adjetivo junto. Aposto que a professora... Ela não fala, eu sou professora primária. Eu sou professora de educação. Eu sou professora do Fundamental 2. Que tal? Esse nome horrível, Fundamental 1, Fundamental 2. Era tão bonito, né? Primário, secundário, ginásio. Na Inglaterra ainda é assim, primary e secondary. Não é essa história de... É bonito o fundamental, mas... então, é um desafiozinho para vocês. Outra coisa que eu acho que ficou bem claro naquela pesquisa coordenada pela Vera Candu, Novos Rumos da Licenciatura, a importância da prática de pesquisa. Sem dúvida nenhuma, a universidade valoriza muito mais a pesquisa do que o ensino. Esquecendo que, se não tiver ensino, não tem pesquisa. Porque se eu não aprender, não souber matemática, não souber química, não souber biologia, vai ser pesquisador comum. Quer dizer, aí, então, nós
Vamos cuidar do conteúdo, eles não sabem nada, eles não estão... Pera, o outro conteúdo também da docência, de como fazer aprender, o que que eu... Aí precisaria de muito mais tempo para dizer o que que é o específico do professor, né? Fazer aprender. Maria do Céu Rodão, minha querida amiga portuguesa, brilhante, com certeza. Ela encontrou essa expressão muito feliz. O trabalho do professor não é ensinar, é fazer aprender. Então, ele tem que fazer tudo para fazer os estudantes que estão por conta dele, responsabilidade dele. Não é passar a boiada, mas tem que fazer aprender. Não é aprovar por aprovar, não. Ah, meu Deus do céu. Então, e aí a pesquisa vem, e de fato, a partir de então, nós como grupo da PUC, essa pesquisa foi feita na PUC aqui do Rio, assumimos, e de fato, não paramos mais de fazer pesquisa e de preparar pesquisadores no mestrado, no doutorado, pós-doc, tal e tal, vamos. Tem muitos senões, muitos buracos a serem preenchidos, falhas e coisas, com certeza, espero que vocês ajudem. E vocês de Santa Maria, então, que estão lidando com isso, olha lá, né? Formação de professores, fundamental, pessoal, a gente tem que cuidar dos professores que formam o professor lá da educação básica e do ensino fundamental. Tem que ser muito bem formado esse professor para dar iniciação científica, né? Não é só a bolsa que pendura a bolsa e vai muito bem, a bolsa cheia de dinheiro? Sei. Não, aqui, na cabeça, meu Deus, aprender a pensar. Todos sabem, todos sabem, depois não se forma, tem tanta gente com sabedoria, não tem saberes diferentes, Tardif, meu querido amigo Maurice Tardif, é saber docente. O professor tem um saber especial também dele, não tem dúvida. E o pessoal que não está na universidade também tem saberes, como não, meu Deus, a gente sabe disso, vamos lá ver na Amazônia como tem, sabem muito bem como é que estão destruindo a nossa Amazônia com queimadas que, ai meu Deus. Bom, então é isso. Eu queria deixar esses dois recadinhos de um lado e de outro, assim, a formação de professores, esse novo sumo da licenciatura é considerado um marco, apesar de nunca ter sido publicado. Falo para o Daniel que do meu exemplar já saíram não sei quantas cópias. Imenso. É muito interessante, porque traz essas coisas e outras. Então, fazer pesquisa, formar um pesquisador, construir conhecimento, a valorização da universidade valoriza muito mais a pesquisa do que o ensino. E aí, então, pelo menos isso a gente... Daniel, desculpe, roubei sua palavra, agora não falo mais. Fique quietinha. Não se preocupe, eu pensava aqui durante a sua fala também, professora Menga, né, sobre o assumir o lado de lá, né, o lado de lá, não é? Esse diálogo teoria-prática, vejo que isso cabe, inclusive, a nós, aqui, enquanto doutorandos, doutores em educação em ciências e matemática, porque talvez nós somos os profissionais por excelência que vão fazer esse diálogo, realmente, entre os conhecimentos científicos e a educação em si, também. Se vocês assumirem essa responsabilidade, não joguem, por favor, por lado do estágio, por exemplo, cuidar só da parte, enquanto a universidade cuida da formação dela. Imprescindível. Lá em Londres é claríssimo. Os professores mais velhos, mais experientes, dizem não. Se a gente deixar na mão da escola, a escola é muito boa, as boas escolas com boas práticas, mas fica aquilo, limitado àquela escola, que talvez não dê certo em outra. O que faz com que possa ser feita a generalização? É a discussão teórica, claro, conceitual e tudo, que é preciso dar os fundamentos e tudo. É isso que a gente tem que pensar, abrir mais, fazer mais articulação com a escola, vocês. Não deixem a escola sozinha, coitada da escola. Eu estou orientando uma querida pós-doc, que está muito, muito preocupada com isso, como professor, supervisor de estágio. Além dos 30, 40 alunos que estão sob a responsabilidade deles, rotineira, tem que levar até o fim do ano e ter a aprovação, senão a escola fica rebaixada. Então, ainda tem 3, 4 estagiários que vêm e ficam ali assistindo a aula dele, quem sabe avaliando, quem sabe? Sabe Deus. Coitado do professor, ele não ganha nada para isso. Ele não tem tempo a mais, não tem dispensa de tempo, dispensa de atividades, não tem nem valorização e, às vezes, nem reconhecimento. Chega de eu falar muito.
Mas pelo menos falei umas coisinhas que queria muito. Viu, o Francisco? Eu espero que não seja muito, que não tenha sido muito forte, né, Daniel? Esperamos que a gente tenha chegado mais ou menos um pouco, né, no que vocês queriam. E estão fazendo muito bonito. Manda para a gente um pouco de outras gravações, e a gravação que vocês estão fazendo, depois que vocês arrumarem e tal, manda para a gente. E agradecer pela contribuição de vocês, com certeza traz, instiga várias reflexões, as pessoas a irem atrás também de mais leituras dos trabalhos, das publicações, que vocês também são referências para nós nas escritas, de artigos, textos. O vídeo, que no YouTube também é mais uma ferramenta de estudo, né, que a gente também tem que se apropriar desses espaços, né? Não é só de entretenimento, mas também pode ser um espaço de educação também, ali de aprendizagem, e que em uma próxima oportunidade a gente possa continuar, porque é um tema que não tem fim, né? Ele não se esgota, é um tema que, se a gente deixar, a gente fica o dia inteiro falando sobre ele. Com certeza, por isso. Com certeza, eu acho que a pandemia acabou oferecendo, apesar dos pesares todos, muitas oportunidades e desafios para a gente crescer, né? Se a gente conseguir, quem sabe a gente consegue crescer a partir desses desafios terríveis que acabamos sofrendo e penando, e os alunos mais do que a gente, né? Muito mais. Enfim, trabalheira, né, Francisco? Aumentou muito o trabalho de vocês, né? Horas e horas e horas, agora não tem hora, não vem, assaltam vocês, né? Aqui, faça isso, faça aquilo, faça. Enfim. E como? Intenso demais. Daniel? Sabe que eu também até fiquei pensando ainda dentro da perspectiva mesmo, desse fomento à iniciação científica na educação básica, é um outro tema que a mim é muito caro também. Eu tenho algumas produções a esse respeito, que é pensar no ensino por projetos, realmente na escola, não é? Mas para isso entra muito no que a professora Menga já trouxe, que é formar o professor para desenvolver esses projetos, como formá-lo para pesquisa mesmo. Como que a gente consegue formular a professora Menga da filosofia? Ela talvez possa nos iluminar nesse ponto, né? Como formular uma pergunta de pesquisa mesmo, não é? Trazia também as nossas perguntas de pesquisa do mestrado, do doutorado. Eu acho que o mestrado é uma iniciação, não sei vocês o que pensam. Eu fiz uma pesquisa sobre o valor do mestrado para introduzir o pessoal justamente na pesquisa, né? Gostei muito dessa pesquisa, gostei bastante. Entrevistei 30 professores que tinham acabado de passar o mestrado, professores de educação pública, que não deixaram as suas escolas, vieram fazer o mestrado porque queriam e tal. Às vezes vinham também para aumentar um pouquinho o salário, crescer o status da carreira, tudo está certo. Mas acabaram todos dizendo uma coisa tão bonita que me comoveu tanto, que estava completamente fora da nossa cabeça de pesquisador, que a gente ia conseguir isso. Todos disseram, dos 30, 28 disseram quase exatamente isso que eu vou dizer para vocês. Bem próximo. A pesquisa, do jeito que eu aprendi aqui no mestrado, eu era ingênuo quando entrei, não sabia escrever. A linguagem da pesquisa, eu até gostava de fazer poesia, mas a linguagem da pesquisa, ai, que coisa difícil. Meus queridos, claro, todo jogo tem as suas regras, por que a pesquisa não teria? Tem que aprender, tem que fazer, e tal e tal. Agora, a pesquisa mudou o meu jeito de olhar para os problemas do meu trabalho. Eu já não olho mais para um aluno, ou para uma diretora, ou para um colega, ou para um pai, que está brigando com a escola, como um problema. Eu olho como um problema de pesquisa, que talvez possa, talvez não possa, mas com certeza eu vou lutar. Não vou ficar submetida, assim, infeliz, perdida, vencida. Já, não. Mudou, para gente, a pesquisa mudar o olhar. Apresentei isso no Canadá uma vez, que o Cardiff convidou, numa reunião grande, tive alguns colegas que foram assistir, e diziam, Menga, você está inventando uma coisa, não é possível. Eu disse, não, meu caro, era um querido amigo belga, um grande pesquisador que já se foi também. Foi assistir a minha apresentação, porque eu não acredito, você está falando que mudou o olhar. Ué, foram eles que disseram.
qualquer coisa bem parecida com isso. Eu mudou o meu jeito de olhar. E muda a atitude, a disposição, a coragem, a determinação. Nossa, olha o tamanho que tem a pesquisa. Olhar como uma coisa que, para ser conhecido, para ser enfrentado, para ser... Se vocês quiserem, eu mando um artigo para vocês. Eu escrevi um artigo sobre isso, contando assim, mudou a... Como é que a coisa se... Eles foram crescendo. Proporam, não sabia como propor, o orientador foi muito bom, todos eles gostaram muito dos orientadores, que era uma boa universidade pública aqui do Rio de Janeiro, não vou dizer qual é, mas as disciplinas, é claro que eu gostava mais da disciplina que estava do meu assunto, mas as outras também. Eu acabei aprendendo muita coisa que nem pensava em aprender. E aí vai, os colegas, todo mundo no mesmo barco, eu acho importantíssimo isso também. Participação em grupo de pesquisa. Participação em grupo de pesquisa, isso eu sempre fiz. Sempre tive meu grupo de pesquisa, não agora, nessa pandemia terrível, mas aí cada um, e tinha gente de graduação, e tinha gente de mestrado, tinha gente de doutorado, tinha gente que já tinha formado e continuava no grupo. Portanto, aí você tem a troca de sofrimentos, a mitigação dos sofrimentos a partir da discussão entre todos eles. E aprender a escrever, e aprender, depois pensar em publicar. Alguns já tinham até publicado alguma coisa com o orientador. E assim, realmente, eu gosto muitíssimo da pesquisa. Para mim, eu acho que a pesquisa é um componente imprescindível na formação e no trabalho do professor. Quieta. Senão eu não paro de falar. Eu fiquei pensando, inclusive, durante a sua fala, professora Menga, até também num outro aspecto que, para mim, é muito caro, que são eram chamadas feiras de ciências, mas as feiras de conhecimentos, não é? As mostras de conhecimentos, e como, na verdade, culmina ali num dia que é aberto à comunidade escolar, todo mundo visita, não é o que os estudantes fizeram, mas o processo que está por trás, o processo científico por trás de desenvolver, de responder uma pergunta. Claro, a Feira de Ciências, a Mostra de Conhecimentos, vai ter ali o vulcão, que é clássico também, né? O vulcão ali feito com bicarbonato e vinagre, que tem o clássico, que também tem a sua componente ali de alfabetização científica envolvida. Sim. Mas, talvez perguntas genuínas aí, né? Nós vemos trabalhos tão interessantes de mostras de saberes escolares, desde da área de ciência dos alimentos, desenvolvendo hambúrguer de banana, né? Com casca de banana, até outros experimentos com pectina, né, do lado do maracujá ou da maçã. E como que isso poderia, assim, voltar de uma maneira mais intensa também. E um outro ponto que eu fiquei pensando durante a sua fala, né, dos grupos de pesquisa, por que não levar os estudantes de educação básica para participar de congresso também? Porque existem, né, congressos que têm abertura para os jovens de educação básica, a SBPC, não é, tem um segmento muito forte para os jovens, mas ainda muito pequena a participação deles. Eu acompanho o SBPC, gosto bastante. É isso mesmo. Mas ainda muito pouco, né? Levar esse jovem, essa galera, para conhecer, para apresentar um trabalho de iniciação científica. O presidente da SBPC vai se apresentar no Roda Viva na semana que vem. Está na cultura. Eu agora estou atento a programas bons da cultura e tal. Então, semana que vem, segunda-feira. Fica a dica, sem dúvida. É importantíssimo. No momento atual em que a ciência está muito vilipendiada. E atacada, realmente, né? Atacada, negada. Esses movimentos, alguns desses movimentos... Cortando as verbas. Como é que... Oh, meu Deus, eu não sei. Queridos jovens, vamos mudar vamos, né? Vamos mudar essa coisa? Vamos, né? Ano que vem, meu Deus do céu, até que temos que esperar até o ano que vem. Como, hein? Cuidado, hein? A gente tem que abrir os olhos, porque tem gente muito, muito ignorante, mas muito esperta por aí, né? Muito. Passando a perna na gente, vendendo, quer dizer, comprando votos a partir de auxílios às custas, nossa, do povo, com certeza, todo mundo sabe disso, é isso não. Okay? Vamos para frente. E como talvez algumas dessas sistemáticas aqui, dessas abordagens que nós discutimos, poderiam contribuir para evitar situações de negacionismos, com certeza.
enfim, tantos descalabros como nós temos vivido nos últimos tempos. Deixa eu mostrar esse. Eu falei para o Daniel que eu comprei esse livro, estou começando a ler, mas ainda não consegui avançar. Aquele do Galileu. Mário Silvio, que é o nome do autor. Uhum. Puxa, discussão Bem mais do interessante. que atual, né? Mário Lívio, Mário Lívio. Mário Lívio. Ele é israelense, não é? Israelense de nascimento, é. Aham. Eu vi alguma coisa sobre Mas esse acho que livro. mora nos Estados Unidos. Autor de Deus. Autor de Deus é matemático? Aqui embaixo, Daniel. Eu me lembro de ter visto alguma resenha relacionada a algum texto matemático do Mário Lívio Deus mesmo. é matemático? Eu acho que sim. Mas Mário Lívio. eu realmente não li. Eu me lembro de ter visto. Editora, não consigo ver qual é a editora. Muito pequena. Mas basta dizer o nome, o título, já deve estar por aí. Não foi difícil de achar, não. A BDR, está escrito. Editora. Foi um prazer participar desse momento, desse bate-papo. Eu estava aqui super animada, fazendo vários movimentos aqui, concordando com algumas coisas, estava bem gesticulando para concordar. Eu acho que vários temas que foram tratados, que vocês trouxeram brilhantemente, né, são muito, como diz o professor Daniel, muito caros a gente discutir no ambiente de formação, no ambiente, e também falar um pouco sobre a pesquisa, porque como a professora Menga ali falou, né, que às vezes é o caminho, né, que não tem aquele transporte, tem que ser uma via de mão dupla, para cá, para lá, para cá e para lá, da universidade para a escola. E muitas vezes os pesquisadores, e isso é uma coisa que a gente está tentando mudar, assim como até a instituição e como pessoas, assim, em formação, de não ir só lá na escola, como se fosse assaltar o que tem lá na escola, fazer a investigação lá na escola, colocar só os pontos negativos e fim. E não levar qual é a minha contribuição para a escola? Qual é o meu papel? O que eu vou fazer? O que eu vou levar para auxiliar aqueles professores que muitas vezes estão cheios de coisa para fazer, tem 1000 alunos para dar conta, tem mais a parte não tem um tempo para planejar, aí tem já a base comum curricular chegando e colocando mais pânico no pessoal. Então, qual que é o nosso papel? Eu acho que o nosso papel como pesquisador já diz, né, que a pesquisa tem que vir para benefício da sociedade, então a gente tem que levar para a escola. Eu acho que está faltando isso, está faltando a universidade não achar assim que ela é detentora de todo o conhecimento, mas que os saberes docentes estão na escola. É aquela coisa de ir para o chão da escola. Vamos ir para o chão da escola e ver. Combinar as coisas, Sim. Uhum. E foi um prazer, eu estou realizada. Conhecer vocês e escutar vocês. Acho que é uma discussão que, olha, renderia muito. E foi engraçado até quando eu e o Chico estavam conversando para fazer a mediação. E aí eu fui... o Chico falava o Daniel, a gente convidou o Daniel, e eu fui olhar quem era o Daniel, né? Porque a professora Menga, né, a gente conhece muito bem, né? A gente às vezes não conhece a fisionomia, mas conhece toda a escrita, né? Mas aí eu fui acompanhar. A Rose deve ter pensado, quem é o Daniel? Quem é esse cara na fila do pão, né? E aí eu fui olhar. Cara na fila do pão. E eu disse, esse sobrenome não me é estranho. Então, eu trabalho com cinema no ensino de ciências. E aí eu disse assim, mas eu li alguma coisa, ultimamente eu tenho lido alguma coisa
do Daniel, e eu achei o sobrenome bem diferente, né? Então, né, logo me remeteu. E ainda eu tirei um print e mandei para o Chico do artigo que eu tinha lido, que era sobre uma revisão que foi feita, uma revisão bibliográfica sobre o cinema em teses e dissertações lá no banco de teses e dissertações. E eu disse assim, agora que eu conheço ele, sei quem que é. Daniel. Provavelmente você leu o trabalho da Thaís Balada. Os nossos 2 sobrenomes são Balada, sim. O sobrenome dela, Balada Castilho. Sim, esse trabalho. E eu acho assim, ó, essa parte da pesquisa, e também não só da pesquisa de laboratório, de ciência, eu vou misturar isso aqui, vai explodir, todo aluno fica entusiasmado com esse momento. Inclusive, os alunos de graduação, quando entram na química, também ficam bem entusiasmados, que vão explodir, vão fazer. Mas também essa possibilidade de ir lá. Olha o Tu do Rio Grande do Sul. A possibilidade de ir analisar o que os outros escreveram sobre aquele assunto. Qual a produção de conhecimento que tem sobre isso? E depois, o que eu posso contribuir? Eu acho que é esse o ponto. Eu vou passar, senão eu também, quando me empolgo, eu falo bastante. Então, vamos se encaminhando para o final do nosso bate-papo. Agradecemos a participação do professor Daniel e da professora Menga no nosso encontro virtual sobre formação de professores e a pesquisa na educação básica. E até o próximo episódio, pessoal. E fiquem bem!